Segura minha mão, sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento. A paz do Senhor para você que chegou aqui a mais um podcast Bolsa de Mulher, nossas amigas, né? Pessoal aí que vem assistindo, muito obrigada pela companhia de vocês aí, pelas curtidas, compartilhamentos. É sempre muito bom a gente estar aqui juntas, né? E a gente gosta de conversar, a gente gosta de falar, né, meninas? Com certeza. Então estamos aqui com a Josi, com a irmã Felícia, é claro. E olha só que legal, gente. Hoje nós temos uma convidada. E que quem estava no Retiro 2023, né, já conhece. Verdade. Que é a irmã Cristina Campanelli, que está aqui conosco nesses dias de EBM. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, né? Quando teve o Retiro, a mulherada amou, daí ficava assim, quando é que ela vem de novo e tal. E daí ela tinha ainda comentado de um livro, daí todo mundo ficou assim, meu Deus, e agora? Atiçou a mulherada, né? Atiçou a mulherada. Vocês estão vendo que a gente fez aqui já uma decoraçãozinha, né? Com o livro para vocês verem. Mas, é claro, você sabe, quando a gente tem convidada, a gente até brincou, né? Se desse para fazer um episódio de 2 horas, a gente ia conversando, ia falando. Mas nesse primeiro momento, irmã Cristina, a gente quer lhe conhecer, né? Conhecer a sua história, porque às vezes as passagens, assim, quando vem pregador, é muito rápido, né? A gente não consegue, às vezes, conhecer de onde veio, onde vive, né? O que come, que a gente brinca, né? Mas, então, queremos conhecer a tua história. Se você nasceu num lar cristão, como conheceu a Jesus, como veio parar aqui, né? A paz do Senhor, meninas. A gente está aqui para adicionar alguma coisa nessa bolsa de vocês aí, né? Eu não nasci num lar cristão. Não aceitei Jesus ali quando criança. Eu acho que isso é uma tristeza do meu coração, porque eu gostaria de ter tido essa experiência de já ter nascido, né, num lar cristão. Eu não nasci num lar cristão, a minha família não era cristã, embora o evangelho sempre estivesse perto. Eu sempre falo que na minha infância toda sempre teve uma vizinha crente que estava lá pregando, falando alguma coisa, e a minha mãe sempre dizia, ok, um dia eu vou ser crente. Mas ela nunca tomava a iniciativa, né? Quando eu aceitei Jesus, eu já tinha 15 anos. Era uma adolescente, quando Cristo me encontrou. E aí eu comecei a conhecer o Evangelho, a verdade do Senhor. Eu já tinha 15 anos. Então eu não nasci num berço cristão, não. Mas hoje você mora em Santa Catarina, mas não é catarinense. Não, eu sou pernambucana. Vim lá do norte. Eu sou pernambucana. Nasci no Pernambuco. Saí do Pernambuco quando eu tinha uns 5 para 6 anos de idade. Fui criada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fui criada lá porque o meu pai trabalhava de motorista de uma família. Essa família se mudou para lá e acabou que a família toda migrou para lá. E aí eu saí de Campo Grande aos 14 para 15 anos para morar em São Paulo. Lá em São Paulo eu me estabeleci, foi lá que eu aceitei Jesus, foi lá que eu casei, meu marido era paulista. Então em São Paulo que a gente construiu tudo, né? Aí nasceu o meu primeiro filho, o Jonathan, que hoje já tem 26 anos. E com 6 mesinhos do Jonathan foi que eu migrei para o sul. A princípio a gente foi morar em Curitiba, a gente morou 12 anos em Curitiba, no Paraná. Até que veio o convite do nosso pastor Newton, ali de Blumenau, para trazer o meu esposo para trabalhar ali em Blumenau. Então a gente veio a convite dele, e aí tô ali em Blumenau, já vai fazer 14 anos, vai para 15 agora.
Eu conheço bastante o Brasil, né? Com certeza. Dei uma rodada boa, né? Deu uma rodada boa, verdade. Várias culturas. Exato, Sim, é várias legal culturas. isso, né? É porque com certeza é bem diferente, né? Tu imagina, Diferente, tu vem do cada estado tem Nordeste. sua cultura, tem seu costume, então no fim... E eu pego sotaque. Então é super engraçado, porque se eu vou em São Paulo, minha mãe, vó, tias ainda moram em São Paulo. Eu volto falando bem puxado nordestino, né? Se eu venho aqui pro sul, se tiver naquela cidade que é bem carregado o sotaque, eu chego em casa virada numa gaúcha. Falando bar. Legal. Falando bar pra todo mundo. bar. Ah, é um sarro isso, eu pego Sim. sotaque. Se eu ficar muito perto, daqui a pouco eu tô falando. Sim. E você tem uma filha também. A tua filha nasceu aonde? Em qual estado? O Jonathan, o meu primeiro filho, nasceu no interior de São Paulo, Botucatu, é botucatuense. A Ana já é paranaense. A Ana nasceu ali nos arredores de Curitiba. Então a Ana é paranaense. Uma é Olha São só, Paulina, outra cada um. paranaense. Cada um num lugar, é. Cada um no lugar. Ah, isso é muito legal. Sim. Mas então, voltando ali pra tua conversão, como é que foi? Foi alguém que falou de Jesus, que te levou à igreja? É. Eu venho de um contexto de uma família muito pobre da miséria, assim, e muito disfuncional, de muita violência doméstica. Eu venho desse contexto, de uma família muito de muitos abusos psicológicos, físico e tudo mais. Eu fui alguém que eu fui abusada sexualmente aos 5 anos de idade por um homem muito próximo da minha família. Até os meus 10 anos, outros 2 pessoas da família já tinham me molestado. Então, eu vinha naquele sentimento de que eu não sou digna de ser amada, né? Porque os homens que me rodeavam foram abusadores de alguma forma, né? Tanto física como emocional. E a minha família não tinha aquela estrutura emocional para cuidar. Então, a minha mãe não era uma mulher equilibrada, assim, né? Foi criada também numa família totalmente disfuncional. Então, eu não tinha aquela estrutura familiar. Então, meu pai biológico abandonou a minha mãe grávida aos 2 meses, eu nunca conheci. Então, a minha infância inteira naquele sentimento. Eu não conheci o meu pai, que me abandonou, então eu não sou digna de ser amada por um pai. A minha mãe também abandonou o lar quando eu tinha 12 anos. A minha mãe abandonou a casa. Eu dizia, eu não sou digna de ser amada por uma mãe. Eu não sou digna de ser amada por um homem, já que eu fui abusada, né? Então, quando eu encontrei Jesus, eu encontrei nessa ânsia. Eu não sou digna de ser amada, não sou digna de ser amada. Eu desejei morrer. E na época eu fui para uma BR e gritei com Deus na BR que se Deus existisse, que ele me matasse. Eu não via sentido de viver. Minha mãe tinha abandonado a casa, o pai que eu nunca conheci, o meu padrasto era um homem extremamente abusivo. Então, o meu contexto era muito, muito conturbado. Aos 15 eu estava lá pedindo para morrer quando Deus não trouxe o carro, né, para me matar, glória a Deus por isso, mas ele enviou um jovem, esse jovem cheio do Espírito Santo, pregou para mim no meio daquela BR dizendo assim, eu não esqueço a frase foi, existe um Deus que ama você com amor que pai, mãe ou qualquer homem vai poder te amar. Isso, porque no fundo eu não queria morrer, eu queria ser amada. Sim, né? sim. O meu contexto parecia que eu não conseguia ser amada por ninguém. Quando ele me apresenta o Deus que me ama e com um amor que pode ultrapassar o de uma mãe, de um pai ou de um relacionamento, eu disse, eu quero esse amor. Eu quero que esse amor habite em mim. E ali eu me rendi a Cristo. Então, eu sou de Jesus desde os meus 15. Meus 15 anos. Comecei a minha caminhada de fé na minha adolescência. E é uma fase bem importante, né? Bem Se for pensar, Deus te importante. encontrou num momento que é crucial na Eu vida. glorifico a adolescente, Deus né? por isso, tá? De Deus ter me encontrado na minha adolescência. Eu não sei se eu estaria aqui se ele não tivesse me encontrado. Porque os meus sentimentos, as minhas emoções eram tão conturbadas naquela época que literalmente talvez eu não estivesse aqui. Pela bondade, misericórdia dele, aqui nele me amou primeiro e me encontrou derramando seu amor profundo. Então, hoje eu vivo falando para as mulheres desse amor que só ele pode dar, que só ele pode saciar, né? Essa ânsia de ser amado. E só no Senhor a gente pode ser saciado. Então, a minha conversão foi assim. Querendo ser amado. Como é que foi esse processo de cura diante de todo esse histórico, assim? O processo de cura passa pelo perdão. Então, foi em Cristo, né? Comecei a caminhar na fé ali adolescente, ouvindo as ministrações,
sobre perdoar, quanto Deus é perdoador sobre nós, e eu comecei a entender, ok, eu preciso liberar perdão sobre os abusadores, eu preciso liberar perdão sobre a minha mãe, eu preciso liberar perdão sobre o meu pai que nem quis me conhecer, e eu não tive mais a oportunidade de conhecer meu pai biológico, porque ele falece quando eu tinha 5 anos, então eu não tenho hoje a oportunidade de sentar e conversar com ele. Então, o evangelho em mim me fez entender, né? Ok, o evangelho é o quê? Perdão, graça, favor que a gente não merecia. Quando eu compreendi essas verdades da palavra de Deus, então, ok, eu preciso liberar perdão sobre algumas pessoas. E eu, de fato, só fui livre mesmo em Cristo o dia que eu liberei perdão sobre as pessoas que de alguma forma me machucaram, me maltrataram na minha infância, né? Então, o perdão foi algo crucial, decisivo. Sem entender a importância do perdão, eu acho que eu não teria chegado até aqui, não. Foi, de fato, entender essa verdade do evangelho, né? E ele é muito condicional. O Senhor nos chama a esse lugar de que perdoe para ser perdoado, né? O perdão é algo condicional. Eu estou perdoando, mas eu também recebo perdão, né? Então, o Senhor veio, e quando eu entendi isso, eu disse, ok, eu preciso ser livre. Porque por muito tempo da minha vida, eu caminhei no ódio. Eu tinha ódio da mãe, eu tinha ódio do pai, eu tinha ódio de Deus, eu tinha ódio de tudo e de todos. Quando eu recebo esse amor do Senhor e eu entendo que eu posso liberar perdão sobre aqueles que me feriram, né, física, emocionalmente e de várias formas, ok, então sim, a partir daí eu vivi a verdadeira liberdade que Cristo nos chamou. Ele troca o nosso jugo, né? O jugo, a gente vem com um jugo pesado que só maltrata, só humilha, mas a palavra deixa claro que o jugo que ele nos dá é suave e leve. Quando eu entendi isso, eu consegui deixar as minhas sacolas de lixo para viver a liberdade que Cristo me chamou. O perdão foi crucial para isso. Nessa época tu morava com a tua avó, então? Fui criada pela minha avó materna. Minha avó materna. Quando a minha mãe abandonou o lar, foi para casa da minha avó materna que eu corri. E da casa dela eu só saí o dia que casei. Eu fui criada ali, a minha avó é uma cearense, ainda não tinha Jesus, então teve muitas coisas ainda que a gente passou ali, muitas turbulências e tal. Minha avó não tinha muito entendimento, mas depois ela também aceitou Jesus, a minha mãe também aceitou. Deus foi alcançando a família, né? Através de ti. Eu tenho uma tia que é solteira até hoje, a minha tia Lúcia, que me criou, que é como uma mãe para mim, porque ela morava com a minha avó. E até hoje ela cuida da minha avó. Minha avó hoje já está no auge dos seus 92 anos, né? E ela é cuidada pela minha tia. Foi a primeira que aceitou Jesus na família. Quando eu aceitei, a minha tia já estava indo para 2 anos de cristã, né? Então a palavra já começou ali por ela também. Então eu sou muito grata por ela ter conhecido Jesus e ter apresentado também a nossa família, né? Hoje, graças a Deus, todo mundo já conhece, né? O Senhor. Mas eu fui criada pela minha avó. Saí da casa dela o dia que eu casei. Que eu casei, eu saí da casinha dela. E é claro, e falando já, né, quando você fala que sai da casa da avó já para casar, nessa questão toda que você viveu, graças a Deus houve o perdão, o Senhor Jesus transformou tudo isso através do seu amor. Em algum momento você conta para o seu esposo, né, algumas situações que você passou, enfim, e em algum momento dentro do teu casamento isso quis vir à tona, te machucar de novo, te trazer algumas... O meu marido foi criado na igreja, né? Ele era um homem que a gente fala de berço, né? Cristão de berço. Quando a gente começou a namorar, a gente namorou 1 ano. Namoro de crente, né? Malemar pegava na mão, aquela coisa, né? Imagina, né? Há anos atrás, aquela coisa muito séria e tal. Sim. Nós namoramos 1 ano. Ele me pediu em casamento. Quando ele me pediu em casamento, aí foi quando eu abri para ele a primeira vez. Falei para ele, opa, pera ainda, antes de eu aceitar o pedido, eu preciso que você saiba de algumas coisas que aconteceu comigo. Eu particularmente achava que eu ia contar a minha história para ele e ele ia dizer, ok, você não é a moça para mim. Né? Eu achava, não, ele é criado na igreja, ele vai querer uma mulher que não passou por isso e tal. Então eu tive aquela conversa muito aberta com meu marido de contar dos abusos, da minha história, da minha família, daquela coisa toda. Foi a primeira pessoa que ouviu tudo do meu testemunho, foi ele. E na época, o meu marido ele foi instrumento de cura assim, sobre mim.
Porque nós éramos namorados, ele estava querendo me pedir em casamento, e quando ele escutou tudo aquilo, a frase que ele falou para mim foi: eu te amo o suficiente para arcar com o seu passado. Seu passado não vai impedir que eu permaneça contigo. Então, ali eu comecei a ver o gotejar abundante do amor de Cristo. Porque a menina que achava que nunca ia ser amada por um homem, agora está ali diante de um homem de Deus dizendo: ok, o teu passado não me interessa, eu amo você com essa bagagem toda. Como se Deus... eu entendi isso. Eu entendi isso mesmo, sabe? O Senhor literalmente dizendo: Cristina, o teu passado em mim é transformado em graça, sabe? Sim. E aí, noivamos, casamos, mas a minha história, o meu testemunho, eu só comecei a contar anos depois. Eu tive, na época, eu fui convidada para pregar num retiro de mulheres, ali quando a gente morava em Curitiba, de um setor de Curitiba. E naquele retiro eu senti muito o Espírito Santo me impulsionando a falar dos abusos. Eu lutei, mas acabei falando, né? E aí, quando eu cheguei em casa daquele retiro, eu falei pro meu marido, eu senti um impulso do céu de que eu preciso compartilhar a minha história sobre os abusos. E eu quero saber se você me abençoa, concorda, né? Porque, afinal de contas, eu sou tua esposa, né? Podia ser que ele não concordasse. Meu marido era um incentivador do meu ministério. Ele disse: se Deus te chamou e ele te convocou a compartilhar, compartilha. Ele quer curar outras vidas através de você. Então, a partir dali que eu comecei, em retiros eu falo mais sobre os abusos, né? Que a gente consegue conversar mais abertamente com as mulheres. Sim. E de lá para cá, tem anos isso, mais de 20 anos que eu falo sobre os abusos, mais de 20 anos que não existe uma semana da minha vida que eu não estou em aconselhamento, conversando com mulheres que já sofreram abusos e eu estou conversando com elas dizendo: é possível superar o abuso, é possível ter vida após um abuso, né? Após uma família disfuncional. Esse é meu trabalho hoje. Não, e é um assunto que é sensível e, claro, é algo que é mais íntimo. Sim. Então, muitas vezes não é tão compartilhado e às vezes a gente acaba pensando que isso acontece, mas é raro. Não. E na verdade, ao contrário, acontece e muito. Muito perto da gente, às vezes dentro da casa, às vezes a irmã que está sentada do nosso lado está com um sorriso no rosto, mas você não sabe a história. E uma mulher abusada é assim, enquanto ela não supera isso. E é claro que a ajuda psicológica vai ser fundamental. Eu fiz terapia por muitos anos para superar muitas coisas. A terapia, ela vem como um auxílio muito grande, mas entender a importância do perdão nesse processo, porque a gente se agarra ao senso de justiça que a gente tem. O abusador não merece ser perdoado, é a primeira coisa que você se agarra. Mas quando você entende que em Cristo você pode liberar perdão, não para libertar o agressor, mas para você ser livre, é uma liberdade que você vai encontrar em Cristo para viver a plenitude. Porque uma mulher abusada, se ela não resolve isso, o casamento dela é afetado, a forma com que ela cria os filhos é afetada. Só Jesus, né? As amizades dela são afetadas. E assim, hoje, quando eu converso com algumas mulheres, existem mulheres que ela foi abusada lá na sua infância e que nem pro marido ela hoje teve coragem de abrir. Então ela tem problemas no casamento, na intimidade desse relacionamento, porque ela não conseguiu falar, não conseguiu contar, por medo, por vergonha, por imaginar como vai ser a reação do outro, né? Eu sempre digo que enquanto a gente não verbaliza as nossas dores, a gente não as supera. O perdão, ele só vem quando você consegue verbalizar, falar, colocar para fora. É por isso que a palavra nos orienta a confessar uns aos outros. Quando eu confesso para Deus, eu recebo perdão de Deus. Mas quando eu confesso aqui na mesa para os meus irmãos, é para cura minha. Eu recebo cura. Verdade. Então é muito importante, toda mulher, a gente está aqui numa roda de mulheres, né? Mas que se tiver alguma mulher que está passando por isso, eu aconselho você. Ore, procure uma mulher de Deus onde você está, para você abrir o seu coração, para você receber a cura que o Senhor tem. O Senhor tem cura para todas nós. Ele não nos chamou para viver oprimida por um passado nosso, mas para viver a plenitude de um futuro de glória que Ele tem para nós. É porque o rancor, né, essa dor que vai criando aquela raiz... É um peso muito pesado mesmo. A raiz de amargura te consome. Eu li há muito tempo atrás, eu não lembro mais o livro,
mas eu li há muito tempo atrás que a raiz de amargura é como uma planta venenosa que consome a terra, a ponto da terra ficar improdutiva. Ela não produz mais, né? E é isso, quando a raiz de amargura se apodera do nosso coração, ela vai fazer você ser improdutiva. Você se torna uma mulher amargurada, uma mulher seca, né? E aí você não recebe dos relacionamentos ao seu redor tudo que pode usufruir disso, e nem do teu relacionamento com Deus você vive a plenitude, porque o teu coração tá ali, né, remoendo ódios. Deus não nos chamou para isso, né? Chamou para a liberdade. Exatamente. Viver na contramão do mundo, Na né? contramão do mundo, sempre. E é interessante que quando alguém vem e conta a sua história, não só de um passado, mas de uma possível cura e vida livre em Jesus, encoraja outras mulheres a viver isso também, né? Porque às vezes tem mulheres que pensam que dá pra viver achando que superou, pensando que não, ficou lá atrás, mas aquilo sempre em algum momento vai voltar, vai doer, e tu conseguir. Eu vi alguma vez em algum lugar, e pra mim faz muito sentido que quando tu consegue falar sobre um assunto, é porque a cura de fato veio. Sim. Porque tem mulheres que, eu tô bem, mas não pode tocar no assunto que a dor... Não, é perdão pleno. Eu sempre falo assim, ó, o perdão, ele é um processo. Existem coisas que você é ferida, mas que 5 minutos depois você já nem liga mais. Ok, perdoou, foi. Mas dependendo da ferida, da forma com que você foi machucada, ele é um processo. Então, tem feridas que passam um remedinho, uma pomada, 2 dias está sarado. Mas existem outras que você vai ter que raspar, vai ter que tirar a carne morta, vai ter que tirar o pus. Isso vai doer, isso vai machucar. Isso é o quê? Um processo contínuo que te leva à cura. Então, o perdão também, dependendo da forma que você foi ferida, vai demorar. Aí é aquilo que a gente fala, reafirma a decisão que você tomou. Um dia eu orei e disse, Deus, eu perdoo os homens que me molestaram. Eles estão perdoados. Mas em algum momento da minha vida eu fui tentada a lembrar daquilo e a remoer aquilo de novo. É nessas horas que você precisa, Senhor, diante de ti eu já entreguei e eu não volto a pegar mais. Sabe? É reafirmar essa oração. Eu reafirmo a decisão que eu já tomei, porque perdão é uma decisão. Sim. Na maioria Não das é vezes, sentimento, nunca né? foi sentimento. Você nunca vai sentir, nossa, eu tô sentindo hoje que eu tenho que perdoar alguém. Não existe isso. Perdão é uma decisão consciente que eu faço. Eu vou perdoar. E a partir dali eu me movo nessa decisão, né? Então é isso. Existem processos que é mais longo, vai demorar um pouco mais, mas que você continua em tua oração dia após dia, reafirmando a decisão que você já tomou. Daqui a pouco o bálsamo do Senhor vem, a cura vem por inteiro, e aí você começa a edificar o corpo compartilhando daquilo que você viveu, mas que hoje você entende que está no lugar em que não te fere mais. Hoje eu falo dos abusos, meu Deus, eu não sinto dor, e não significa que eu esqueci. Sim. Eu lembro de tudo, lembro dos lugares que me levaram, do que falaram, os toques, aonde doeu no meu corpo, tudo eu lembro. Mas o perdão faz você literalmente lembrar sem sofrer. Isso é maravilhoso. Isso é só o Senhor que faz. Libertador. A constante renovação da mente, Isso né? mesmo. E o poder que Deus tem de fazer uma dor virar um testemunho, né? Um testemunho. Só Deus pode Um fazer testemunho, e é isso. O Senhor nos chamou para edificar uns aos outros. O corpo de Cristo é isso. Nós somos o corpo. O corpo precisa, às vezes, ser carregado, ser juntado. Então, quando eu compartilho algo que você também passou, ela superou, eu também consigo. É o corpo edificando o corpo. Então, é importante a gente falar, verbalizar, né? Trazer isso à tona. Eu acho que essa conversa é uma conversa que toda a igreja deveria trazer à tona. São conversas importantes que a gente precisa trazer à tona. Por quê? Não é porque nós estamos na igreja que isso não acontece. Tem muitos casos acontecendo, às vezes, do lado, e que a gente não ouviu do outro ainda, porque o outro não teve a coragem de falar, de verbalizar. E que a gente possa ser essas pessoas que estão prontas para ouvir e abraçar, Ouvir né? sem julgamento. Isso é uma parte primordial, porque às vezes você está ouvindo, você está naquele julgamento. Mas ela também procurou, porque ela estava com uma roupa, porque ela estava num lugar escuro, porque ela estava saindo num horário que não era para sair. Escute sem julgar. Escute somente na intencionalidade de ouvir o que o outro está falando, né? Deixa Deus curar o outro através de você,
né? Deus, quando nos escuta, Ele não está nos julgando, muito pelo contrário, Ele está derramando amor puro sobre nós. É isso que nós, como mulheres de Deus, também precisamos fazer. Quando eu escuto alguém, eu escuto nesse sentido: Senhor, me ajuda a derramar o amor que só o Senhor poderia dar. E aí sim, a ferida dessa irmã também pode ser sarada. Porque às vezes sozinho você não vai conseguir mesmo. Você precisa de suporte, de apoio, de alguém que te escute, de alguém que ore com você, de alguém que mostre: opa, vai dar para vencer isso aqui. É um ombro, às vezes, para a pessoa chorar, né? Para Sim. colocar para fora. Ai, pessoal, eu esqueci de falar antes que o Maurício está aqui, né? Mais uma vez nos ajudando, mas às vezes ele é portador de más notícias. Que daí ele bota ali, o tempo. Se bem que a gente que pede também pra ele. A gente pede, avisa ali. Quando avisa. Pedir, agora aguenta. Agora foi, né? Mas nós vamos continuar conversando aí. Semana que vem vocês voltem aqui no podcast Bolsa de Mulher, que vocês viram, né? A irmã Cristina tem muito a falar, muito a contribuir aqui conosco. Então, deixa aí o seu curtido, o seu comentário. A gente espera que realmente essa conversa tenha sido uma bênção, tenha te edificado. Amém. E compartilha com as tuas amigas, talvez alguém que você sabe que já passou por uma situação dessa ou que está passando, né? Pra gente ser esse corpo mesmo, esse ferro que vai afiando o outro, né? Então, eu só queria deixar uma palavrinha para as mulheres. Se você foi abusada, tenha em mente que a culpa não é sua e de que o Senhor tem um jugo suave para te dar. Então, por favor, querida irmã, se você está sofrendo com isso, vivendo presa e amarrada a essas dores, nós queremos hoje, em nome de Jesus, declarar liberdade total sobre você, que você vença, que você encontre apoio e suporte, porque Deus te chama para viver a plenitude daquilo que Ele conquistou na cruz para você. Então não viva presa às dores do seu passado. Supere elas em nome de Jesus e vá viver o plano e o projeto que Deus tem para você. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada pela presença de vocês e fiquem com Deus e até a próxima.